Deus. Amém. Paz do Senhor, meus amados. Que alegria estar aqui. Tem que controlar um pouquinho, né, para que a emoção me dê liberdade para falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Primeiro, agradecimento ao meu pastor, à minha pastora, a família, né? Pastor Rony, pastor Lili, pastor Jefferson, pastora Reiliane, que considero como minha família também. Agradecer aos pastores, à igreja, por esse carinho assim que eu e Noêmia temos recebido de uma forma muito especial, e como tem feito bem para nós. Só nós sabemos o quanto tem feito bem para a gente, esse carinho que nós temos recebido de vocês. Eu louvo a Deus pela oportunidade que tenho de estar aqui. Eu disse que eu queria contextualizar um pouquinho mais, mas aprove a Deus me dar a oportunidade e sinto-me muito honrado, principalmente por estar iniciando uma série, essa série de Milagres de Jesus. Ela sempre falou muito ao meu coração, e eu estou com algo aqui ardendo no meu coração e quero a graça de Deus para compartilhar com vocês. Amém, amados? Eu creio que aqui, nesse local, vai ter um encontro da limitação humana com a graça de Deus. Porque a nossa fraqueza, a nossa limitação, ela atrai a graça de Deus. E Deus sabe o quanto eu sou dependente dEle para compartilhar com vocês esta palavra. O texto que eu gostaria de ler dois textos aqui para início da nossa ministração. Primeiro está em Mateus capítulo 8 e verso 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem? João capítulo 20, verso 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenha a vida eterna em seu nome. Amém, amados? Deus está presente conosco, Jesus está aqui. Falar dos seus feitos é algo que palpita forte no nosso coração. Queridos, falar de algo assim pessoal, eu creio que eu poderia usar outros meios para fazer uma introdução da palavra. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês duas situações, até porque nós estamos iniciando uma série que para nós. Então, amados, olha, já presenciou algo que Deus fez. Quando nós estávamos assim iniciando a nossa fé, havia no meu coração assim um desejo muito grande de presenciar um milagre de Deus. E Deus me deu, ao decorrer desses 41 anos, muitas oportunidades de presenciar aquilo que Deus fez. Rapidinho eu quero compartilhar com vocês aqui. Olha só, nós estávamos auxiliando o nosso pastor ali na sede da Fama, um pouco antes de eu ir para a América. E eu vou falar algo que aconteceu lá e algo que aconteceu recente, para você entender onde eu quero chegar. E um dos pastores, amigo nosso, companheiro, um dia me contou uma experiência, disse assim: pastor, eu tive um sonho. Essa questão de sonho é delicado, né? Eu tive um sonho que eu estava pescando numa proa da canoa, estava minha filha. E de repente alguém disse assim: ela vai cair. Eu corri até ela. E quando eu cheguei perto, ela havia caído nas águas e eu levei a mão para tentar pegar. Só vi a roupinha dela sumindo para dentro, assim, para o fundo das águas. E eu gritei: pastor Carlos, me socorre. Me contou o sonho. Passou-se talvez uns 15 dias, ou um mês, não sei. Nós estávamos numa reunião e eu sempre ficava com o telefone do pastor Romeu, porque a gente estava inteirado dos assuntos e queria deixar ele mais livre. Aí, de repente, o telefone toca, era o pastor. Ele disse assim: pastor Carlos, fala para o pastor Romeu que eu não vou poder estar na reunião. A minha filha foi acometida de uma enfermidade, eles demoraram para descobrir. A hora que descobriu, só agora descobriu que ela está com meningite. E a intensidade da meningite é tão forte
que ela, se podia, por exemplo, o corpo de uma criança suportar 1 milhão, ela está com 12. Então o quadro dela é praticamente irreversível. A gente está aqui esperando notícias não muito boas. Quando terminou a ligação, eu lembrei, pastor Carlos, me socorre. Nós estamos falando de quê, amados? De milagres, amém? De milagres, e Deus está presente conosco, Jesus está aqui, e eu quero introduzir essa palavra contando para você que eu já presenciei milagres, e acredito que você também. Quando eu entendi aquilo, eu passei o telefone para um outro pastor, lembrei daquela frase e fui para o hospital da criança. Quando chegou lá, eu disse assim, eu queria visitar uma criança aqui, o nome dela é Débora, e a pessoa que me atendeu disse assim, ela está isolada, você sabe a gravidade? Eu disse, eu ouvi dizer que ela está com meningite. Sim, ela não pode receber visita, meu senhor, ela está com meningite. Eu disse assim, mas eu queria muito entrar lá, ele é um amigo meu, é uma criança, eu queria fazer uma oração por ela, eu sou pastor. A pessoa disse assim, o senhor tem consciência do risco que o senhor vai correr? Eu disse, tem. Ok, então me segue. Eu segui a pessoa, parou num lugar, ela vestiu um roupão, coloquei uma máscara, higienizei minhas mãos, e ela abriu a porta. Quando eu olhei para aquela criança, meu coração de pai ficou em pedaços. Ela estava inerte num leito, em coma, toda ligada por aparelhos. Eu cheguei perto e disse, Deus, tem alguma coisa a ver com aquilo que Luzivan sonhou e me contou? Se tem, eu estou aqui, eu quero ser um instrumento seu. A minha oração não foi uma oração extensa. Eu impus as mãos sobre a cabeça daquela criança e voltei para a reunião. Nós estamos falando de quê mesmo, amados? 3 dias depois, ela voltou do coma. Menos de uma semana, ela estava na enfermaria. 10 dias depois, ela estava brincando no quintal da casa do seu papai e da sua mamãe. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Eu não quero falar de teoria, amados, eu quero falar de algo sólido. Nós estamos iniciando uma campanha, nós estamos iniciando uma série, não uma campanha, mas uma série de ministrações. E eu creio que há um ambiente de milagres aqui, e Deus vai realizar aquilo que você veio buscar. Deixa eu te contar outra coisa bem perto, porque isso aqui está uns 20 anos atrás. Julho desse ano passado, nas minhas solitudes, pastor Fábio me ensinou que solidão é uma coisa, solitude é outra, né, pastor Fábio? O senhor lembra? Eu fiz um exame de saúde, um exame normal, todo mundo faz da minha idade, e tive que fazer aquele colonoscopia. E o médico me surpreendeu quando eu acordei. Eu disse assim, tá ok? Ele disse, tá. Tirei 9 pólitos do seu intestino, mas tem um que não dá para tirar. Eu vou conversar com a sua filha, você precisa passar por uma cirurgia rápido. Ok, Sara procurou logo um cirurgião e a gente marcou. E havia uma preocupação muito grande, porque a possibilidade de ser algo maligno era muito grande. Aí o chão sai de baixo, né, amados? A gente fica preocupado, o chão sai. Mas eu, Sara e Noêmia fomos falar com aquele que faz milagres. Possibilidade de ser algo maligno era muito grande. Eu compartilhei isso com o pastor, orando, buscando a misericórdia de Deus, implorando a graça do Senhor. Noêmia, acho que ela me ama muito, não tenho certeza disso. Ela chegou em Goiás e piqui com frango caipira e arroz e feijão é uma bênção, combina muito, né? Mas ela não pode comer arroz e nem feijão, porque fez um propósito de ficar 1 ano sem provar nem arroz nem feijão, pedindo graça e misericórdia de Deus. Amados, em meio àquela tensão, esperando uma biópsia para saber com que o médico ia lidar, eu dirigia um caminhão, que era meu trabalho, de Jacksonville para uma outra cidade, aliás, de Orlando para Jacksonville. Aí, quando eu estava dirigindo, eu lembrei que eu tive um sonho. Vou dizer, sonho é delicado, a gente aprendeu com o pastor, né? Sonho é complicado, você tem que ter muito cuidado com essa questão. No sonho,
Eu estava com a minha família e alguém veio correndo e disse assim: pastor, corre aqui, tem uma cobra aqui. Eu falei: cobra? Isso é perigoso, né? Pode ter um acidente com alguém. Quando eu cheguei lá, a cobra estava com a cabeça esmagada. Uns 10 ou 15 minutos depois que eu estava meditando sobre isso, o telefone tocou. Eu pensava assim: se a questão for maligna na biópsia, a Sara vai passar uma mensagem falando: na Sara, ela está me vendo. Sarinha, um beijo para você. Não sei onde está a câmera aqui, né? Mas ela está lá em Parkland, assistindo a gente. A Sara me liga e fala assim: pai, saiu a biópsia. É benigno, não é maligno. A cabeça da cobra estava o quê? Esmagada. Deus havia nos dado vitória. O Deus que nós servimos é um Deus de milagres. O texto diz... Hebreus 13:8 diz o quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então Ele está presente conosco. Você entrou aqui precisando de um milagre? Você entrou aqui precisando de alguma coisa de Deus, de uma intervenção de Deus? Pois há um ambiente de milagres aqui e Ele vai atender você. Ele vai ouvir sua oração, Ele vai atender o seu clamor. E eu não tenho dúvida nenhuma que Ele vai fazer algo por você, porque há um ambiente de milagres instalado aqui. Deus está presente. Seguindo no texto, amados, que nós lemos, nós estamos aqui hoje falando sobre algo que Jesus fez em um casamento. Jesus foi convidado, seus discípulos, sua mãe já estava lá, você conhece a história, e eles chegaram e havia uma situação delicada no casamento. O vinho havia acabado. Quando a gente está discorrendo isso aqui, a gente vai perceber que eram 6 talhas e aproximadamente de 70 a 100 litros cada uma. E interessante, amados, é que a água, ela é sem cheiro, sem cor e sem gosto. O vinho, ele precisa ter aroma, ele precisa ter gosto e ele precisa ter cor, senão ele não é vinho. Olha a diferença. Eu estava vendo sobre uma questão, diz que algumas pessoas tentaram fazer a mesma coisa, se instalaram em um laboratório e acharam que é praticamente impossível em um laboratório fazer uma água se transformar em vinho. Mas nós estamos falando de alguém que pode. Nós estamos falando de milagres. Nós estamos falando de algo aqui, amados, que eu não sei como é que está a sua vida. Quem sabe ela está mais ou menos igual à água, né? Sem cor, sem cheiro, sem gosto. Mas Jesus está presente aqui para dar cor, para dar sabor, para dar aroma na sua vida, no seu casamento principalmente. Porque o princípio aqui dos milagres, amados, eu acho que são 35, se não me engano, que os evangelhos narram, e João fala de 7 e denomina como sinais. Olha só, no casamento, Jesus estava presente, Ele fez algo extraordinário. É interessante que quando nós olhamos o texto, nós vamos entender que o vinho, ele promovia alegria. Há muitos casamentos que a alegria já foi. Não tem mais alegria. Não tem mais a base. Já foi. Mas nós estamos falando de alguém que pode restaurar, que pode mudar o sabor, que pode mudar a cor. Eu estava... eu acho que 39 anos nós estávamos fazendo de casados. E eu fui num Publix comprar algumas flores para Noêmia. E quando eu estava lá, comprando as flores, a pessoa disse assim para mim: aniversário de casamento? Eu disse sim. Aí ele falou assim: quantos anos? Eu falei 39. Ele disse assim: what? 39? Mas com uma mulher só? Eu disse assim: com uma mulher só. Aí ele perguntou assim: mas qual é o segredo? Aí eu tentei contar uma história para ele, porque é difícil você pegar expressões idiomáticas do seu idioma para traduzir para um outro idioma. E eu disse assim: é porque nós somos de um tempo, que nos Estados Unidos muita coisa é descartável, né? Nós estamos de um tempo em que quando consertava as coisas, a gente não descartava, a gente consertava em vez de jogar fora.
Por isso que o meu casamento tem 39 anos de bênção. E todos os dias eu falo, I love you. E ela diz, I love you too. Todos os dias. Amém? Então olha só, amados. Nós estamos nessa série de ministrações que eu acredito que vai ser bênção demais para todos nós. Quero compartilhar com vocês aqui pelo menos 2 ou 3 tópicos. Olha só. Se você deseja ver milagres em sua família, é preciso que você convide Jesus para estar presente. Se nós convidamos, Ele vai vir para estar presente. Se eu abro o meu coração e convido, Ele vai vir para estar no meu casamento, na minha família. E é interessante que algumas coisas eu pensei que na América seria muito mais liberal. E chegando aqui, eu vi que aqui também está complicado. Existem algumas celebrações, e olha que nós participamos de muitas. Não só do nosso ciclo de igreja, mas em outras também. E algumas a gente encontrou pessoas que antes eram tão apaixonadas por Jesus. Tinha uma comunhão tão estreita, a gente viu uma diferença tão grande. Parece que Jesus não permanece, porque uma coisa é nós convidarmos e a outra é nós criarmos um ambiente para Ele permanecer. Rezar o Pai Nosso, a palavra é essa mesmo, rezar o Pai Nosso numa celebração é fácil. Eu quero vir orar o Pai Nosso. Aí é mais complicado, porque lá na oração do Pai Nosso há uma interligação entre terra e céu. E nós precisamos criar um ambiente para que Jesus possa estar. Se eu crio esse ambiente no meu coração, na minha vida, na minha família, Ele vai permanecer. E aí o segredo é, nós iremos viver uma família, uma vida familiar sólida. E uma família sólida vai refletir em uma igreja também sadia, e uma igreja também sólida. Então se eu convido o Senhor para estar comigo, tanto nas minhas celebrações como na minha vida, com certeza Ele vai estar. Se você deseja ver um milagre ou ver milagres na sua família, então é preciso que você leve as suas necessidades diante do Senhor. Quando eu apresento as minhas necessidades diante do Senhor, eu vou ter realmente essa convicção. Olha só, o texto diz, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Ou seja, houve um problema na reunião, faltou vinho e era desonroso para os noivos se acabasse o vinho. A festa sem vinho seria desonroso. E eles levaram a necessidade de pronto para Jesus. E Ele estava lá e resolveu a situação. Então se eu quero ver milagres na minha vida, no meu casamento, realmente eu preciso convidar o Senhor para estar comigo, para dentro da minha família. E as minhas necessidades eu preciso levar até Ele. Eu ouvi outro dia uma ilustração, a gente está seguindo o tema, né? Falando de milagres na família, enfatizando que o primeiro milagre de Jesus foi um milagre que Ele fez em uma reunião, uma celebração de casamento. E falando aqui que as minhas necessidades, elas vêm mesmo que eu tenha comunhão com o Senhor, essa comunhão seja estreita, mas eu não estou isento, não estarei isento, você não vai estar isento dos problemas. Então eu preciso pegar os meus problemas e levar ao Senhor. Eu vi outro dia uma postagem que eu achei muito interessante. Nós estamos falando em levar as nossas situações difíceis na presença do Senhor. Uma pessoa postou algo que na postagem tinha uma águia segurando uma cobra nas suas garras. E ele disse o seguinte, logo embaixo: a cobra faz parte da cadeia alimentar da águia. Só que uma águia, ele fala, dificilmente vai lutar com uma cobra na terra. Porque aqui é o habitat da cobra, não da águia. O habitat da águia não é aqui, é em cima. Então o que a cobra faz? Normalmente, ela vai entender. O que a águia faz? Normalmente, pelo instinto do animal, ela vai saber que se ela travar uma batalha aqui, ela vai perder. Então ela pega a cobra com a sua garra, sobe, issa voo, e lá em cima, ela solta a cobra. E cobra não tem asas. Ela desce e vai cair no chão. A águia vai perceber isso e vai fazer outra vez, até que ela possa perceber que a cobra já não é mais ofensiva, porque a águia venceu a batalha.
Moral da história: eu estou dizendo para você que Jesus está aberto para que eu possa levar para Ele as minhas necessidades, da minha família, dos meus embates. E na moral da história que eu acabei de contar, as nossas batalhas não podem ser travadas unicamente aqui no horizontal. É preciso que nós possamos reunir as nossas dificuldades em um pacote e transportar para o alto, onde Deus está, orando para que Ele possa nos dar vitória. Se eu procedo dessa forma, com certeza eu vou alcançar milagres na presença do Senhor, porque Ele está conosco todos os dias, segundo a sua palavra. Se eu desejo ver milagres na minha vida, eu preciso confiar que o Senhor Jesus, na hora certa, Ele vai fazer aquilo que eu preciso. E é um desafio para nós. Nós achamos que a hora é nossa, né? Mas nem Maria sabia a hora, segundo o texto. Quando Maria chega para Jesus, ele fala: mulher, não é chegada a minha hora. Ele não faltou com respeito com ela, mas ele apenas disse: olha, não é chegada a minha hora. A hora ele sabia. E às vezes eu tenho algo e busco na presença do Senhor, mas eu quero agora, principalmente nessa nossa onda de internet, né? Que tudo é assim, ó. Você posta aqui, lá do outro lado, já de imediato, alguém já recebeu. A gente quer o imediatismo, mas não é assim, amados. Nós precisamos estar e entender que as coisas vêm no tempo de Deus. É na hora de Deus, não na nossa. Olha só, amados, deixa eu te contar algo aqui ainda dentro desse texto. Em se tratando de querermos as coisas na hora, né? No imediatismo. Quando eu olho para a palavra, eu sei que as promessas é um desafio para nós esperarmos, para que as coisas aconteçam. Por exemplo, a Bíblia está cheia dessas informações, cheia de histórias assim, que eu tenho que ter paciência, que a hora é de Deus, não é a minha. Do capítulo 16 ao capítulo 21 de Gênesis, nós vamos ver uma história de Agar, Abraão e Sara. Outro dia eu vi alguém fazer uma colocação que eu achei muito interessante, em relação àquilo que é hora certa para agir. Quando eu espero a hora de Deus, quando eu entendo que a hora de Deus, na verdade, eu preciso ter calma para esperar, eu vou desfrutar, sem dúvida nenhuma, de uma conotação diferente de milagres. Uma coisa é Deus fazer o milagre para que eu receba apenas eu. A outra é o milagre acontecer para que outras pessoas sejam beneficiadas. Agar, você conhece a história? Sara ofereceu a Agar para que Abraão tivesse um filho com ela. Eu imagino, vocês podem até me ajudar, que Agar deveria ter os seus 20 anos, talvez 18 a 20 anos, por aí. Bem nova, né? Agar engravidou. Tudo normal. Teve o seu filho. Parafraseando aqui, ou conjecturando, né? Depois que Agar teve o seu bebê, ela foi no salão de beleza. Salão de beleza é um lugar bacana, né? Para a gente atualizar as conversas. E Agar chega com o seu filho, e alguém chega para ela e fala assim: oi Agar, oi, tudo bem? Tudo bem? Qual é o seu nome? Agar. E essa criança? Que criança linda, né? Muito bonita, sim. E aí, foi normal? Sim, foi tudo ok. Comum. Não passou disso. Alguns anos se passaram e Sara teve o seu milagre, o seu filho. Sara vai no mesmo salão que Agar. E a pessoa fazendo essa colocação disse o seguinte: Sara chega e a atendente recebe e disse assim: tudo bem com a senhora? Tudo? A senhora tem um horário marcado? Tem. Sente aqui, por favor. Sara sentou com a sua criança. E a pessoa ficou curiosa e falou assim: que gracinha, seu netinho? Não, meu filho. Ah, seu filho? Sim. Bem, adotar uma criança é uma boa ação, mas nessa altura da idade é complicado, não? Não, eu não adotei a criança. Ela é minha, ela nasceu do meu ventre. Como assim? É meu filho. E a pessoa olha para ela, segundo a colocação que eu vi a pessoa fazer, e fala assim: peraí, qual que é o seu nome? Sara. Sara?
A senhora é a mulher do Abraão? Sim. Então quer dizer que Deus é real? Quer dizer, a senhora é aquela que, na verdade, todo mundo está contando aí que na velhice concebeu e teve um filho? Sim. Então Deus faz milagre? Faz. Então se Ele fez na vida da senhora, Ele pode fazer também na minha. Sara esperou para que o milagre de Sara alcançasse outras pessoas. Não foi um milagre comum. Não foi algo comum, foi um milagre extraordinário da parte de Deus, para que outras pessoas pudessem ser alcançadas. Talvez você está esperando, achando até que está esperando muito, mas é porque Deus está dando uma conotação de milagre na sua vida, esperando já sem entender. Está demorando muito, está demorando, pode sim que esteja demorando, mas é porque Deus quer alcançar outras pessoas através de você. Seguindo no texto, amado, nós entendemos que o Senhor nosso Deus, Ele quer de mim, Ele quer de você também. Além de nós entendermos que Ele tem a hora certa para agir, Ele quer de mim e de você que nós possamos estar na condição de obedecê-lo. Obedecendo Ele, eu vou crer que na verdade o melhor está por vir. Amém, amados? O vinho melhor foi servido depois. O vinho melhor, a conotação do vinho melhor veio depois. Significa que Deus tem para mim e para você ainda coisas boas para acontecer. Quando eu entendo isso, amado, eu sei que não era nem para nós estarmos aqui. Estamos aqui porque Deus preparou o melhor para nós, para esse momento. É um ciclo que está começando comigo e com a Noemi e com a minha família, porque Deus é Deus fiel. Quando nós obedecemos a sua palavra, Ele tem algo especial para nós. O milagre aconteceu, o primeiro milagre foi em uma reunião, em uma celebração de um casamento. Se Ele fez um milagre lá, Ele está pronto para fazer aqui, porque há um ambiente de milagre nesse lugar. E até o final dessa série de ministração, eu tenho certeza que você vai receber, porque há um ambiente de milagre instalado aqui, e haverá milagre sim, é o slogan que nós estamos vivendo. Eu quero concluir aqui, amados. Eu nem olhei o relógio ali para saber, na verdade, se eu estou passando ou não do horário. Mas olha só, tem algo que está no meu coração e eu quero compartilhar com você, para a gente fechar aqui. Teve um tempo, estou falando de família, né? Em que eu fiquei assim, incomodado com Malaquias 3,18. Depois vocês podem me ajudar, amados. Pastor Rony, Pastor Júnior, Pastor Fábio. A Bíblia fala que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Isso é fato, amém, amados? Mas eu não conseguia entender. Diferença como? Qual a diferença? Porque se eu for olhar pelo campo da prosperidade, existem muitas pessoas prósperas no meio nosso, mas existem pessoas que são prósperas e não conhecem nem respeitam a Deus. Se eu for olhar para a questão de família, é claro, a nossa família é estruturada, mas existem pessoas que têm famílias estruturadas e não são servos de Deus. Se eu for olhar, por exemplo, para paz do meu coração existe sim, mas existem pessoas que têm pelo menos uma paz aparente. Aí eu fiquei assim com esse verso, mas ele cumpriu na minha vida de uma forma diferenciada. Eu acho que todo mundo aqui, ou pelo menos a maioria, sabe o que nós passamos. Nós estamos falando, amados, de mesmo que você tenha uma vida de integridade, mesmo que Jesus esteja no seu casamento, na sua família, coisas ruins às vezes acontecem. E quase 5 anos atrás, vai fazer 5 anos agora em dezembro, nós perdemos o nosso filho. E se eu não tivesse Jesus na minha família? E se eu não tivesse Jesus entre eu e Noemi e a Sara? O que nós iríamos fazer? Essa questão da diferença me intrigou há muito tempo. Quando aconteceu com meu filho, eu viajei para cá. 4 dias depois eu voltei. E quando eu cheguei em casa, minha família estava ali, né? Chorosa, difícil aquela noite que a gente passou juntos, foi complicado demais. Quando amanheceu o dia, eu sentei numa cadeira, olhando para o nada, para fora, e fiquei ali. Atrás de mim era a cozinha lá nesse estabelecimento nosso, e eu escutei um barulho ali atrás e vi que a Noemi estava ali mexendo, mas não virei a cadeira, fiquei ali olhando para fora.
Noemi tinha comprado um aparelhozinho chamado Google Home. É semelhante ao Alexa. Ele obedecia o comando de voz. Quando ela falava, a gente brincou muito com isso. Falava e ele obedecia. Eu estou lá sentado. Eu acredito num ardor maior do luto. Porque quando você recebe a notícia, você está em choque. Mas quando passa 3, 4 dias, a ficha cai. Aí nunca mais nessa vida. Aí é complicado demais. Não sei se você já passou por isso. Se já, você vai entender o que eu estou falando. Quando eu estava lá sentado olhando para o nada, eu escutei a Noemi falando assim: ei Google, música de louvor. Falei, como? Música de louvor? E o Google respondeu: ok, tocando da sua playlist, música de louvor, 4º dia de luto. E começou o hino. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E eu tentando processar, como pode uma mãe no 4º dia de luto cantar? Como é que pode isso acontecer? E o Espírito de Deus comunicou no meu coração, Malaquias 3,18: e vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Quantas pessoas que perderam e não conseguiram mais levantar. Quantas pessoas que perderam o esposo, a esposa, o filho, e muitos não conseguiram mais se erguer. Não sou melhor do que ninguém, Noemi nem Sara, não somos melhores do que ninguém. Mas para saber a dor que nós passamos, só se contarmos, só se nós falarmos, senão ninguém vai perceber. Porque Deus trabalhou no nosso coração, na nossa vida, e operou um milagre na minha família. Nós estamos falando de quê? De milagres. Se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Talvez você não perdeu o que eu perdi. Talvez você não teve essa intensidade da dor, mas você pode ter perdido alguma coisa. Você pode ter perdido, quem sabe, o sabor do seu casamento. Quem sabe você pode ter perdido o colorido das coisas. Quem sabe você pode ter perdido, ter tido uma perca financeira. Mas nós estamos falando que há um ambiente de milagres instalado nesse lugar. E que Deus está presente aqui. Vamos ficar em pé para a gente orar. Giria lamashuri andenai. Anai lamashuri andefai. Giria lamashuri andenai. Lamashuri andenanasho. Eu perguntava a Deus um dia, na minha solitude: pai, o que eu vou fazer lá em Goiânia? O que eu vou fazer do ministério? Como é que vai ser? E eu outra vez tive um sonho. Eu e Noemi trabalhávamos num posto de atendimento médico na beira de um caminho. E quando nós estávamos lá, havia eu, Noemi e uma outra pessoa. Chegou alguém lá que tinha quebrado o braço, uma quebradura exposta. E o chefe daquela unidade chamou eu e a Noemi e falou assim: cuida dele. Quando eu olhei a situação, eu falei assim: não tem como cuidar dessa pessoa aqui. Ele falou assim: então ameniza a dor dele até que ele chegue onde ele precisa chegar. Eu e a Noemi fechamos aquela cortina branca. Foi de tanto detalhe o sonho. E o moço gemia muito. Enquanto eu e a Noemi estávamos cuidando daquela ferida, aquele gemido que ele tinha foi amenizando, foi diminuindo, até que ele não gemia mais. Nós trouxemos ele pronto com o curativo, e aquele senhor falou assim: agora pode seguir o seu caminho. Então Deus falou para mim, mostrou para o meu coração que nós temos uma tarefa ainda: amenizar corações feridos, curar feridas, colocar curativo em alguma dor para amenizar. E
nós estaremos aqui, amados, somando com vocês para fazermos isso juntos. Para fazermos isso juntos. E há um ambiente de milagres instalado aqui. Eu quero fechar aqui a minha palavra orando por você. Você precisa de algo da parte de Deus? Precisa de um milagre na sua vida? Tem algo inquietando seu coração? Tem algo inquietando seu coração aí, minha irmã, meu irmão? Você precisa de algo? Há um ambiente de milagres instalado nesse lugar. Deus eterno, glorioso, Deus, Senhor das nossas vidas, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor está presente conosco. E nós oramos agora, Pai, e ministramos uma palavra de restauração, uma palavra de cura. Nós ministramos uma palavra de milagre, segundo a necessidade do seu filho, segundo a necessidade da sua filha. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e declaramos a bênção do Senhor sobre a vida da sua igreja, sobre a vida do seu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus.